Eu com certeza recomendo o curso de como criar seu próprio molde. Eu entrei no curso sem saber nada, sem saber desenho, sem saber quais eram as partes que se iniciavam depois, não sei nada. E antes do curso acabar, eu entreguei o meu primeiro molde completo, sozinha, fiz sozinha, do zero. Disponibilizei na internet, as pessoas amaram, a recepção foi incrível. Eu fiquei emocionada com a recepção das pessoas me elogiando, dizendo que estava muito bem feito. E eu não esperava mesmo que eu chegasse a isso. Esse é o primeiro de muitos moldes que vem por aí com a ajuda da Monique. O meu desejo de fazer os meus próprios moldes foi porque eu trabalho com nicho de peças religiosas afro. E assim, você não vê molde desse tipo na internet. Então eu senti a necessidade de me preparar para estar fazendo esses moldes e até para trazer para outras pessoas também que têm essa dificuldade. Eu comecei a tentar fazer os moldes antes do curso, só que não ficava proporcional. A cabeça ficava muito grande ou muito pequeno, um braço grande, um braço pequeno. E assim, depois do curso eu tive essa diretriz de o tamanho da cabeça, eu posso dobrar o tamanho do corpo ou não, eu vou ajustando ali a peça. Então foi de bastante importância. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas à Semana do Zero à Peça Pronta, uma série onde eu vou te ensinar a construir artes em feltro, desde a criação do molde até a finalização da peça. Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você pause esse vídeo, volte na primeira, porque lá eu expliquei todos os benefícios de quem faz o seu próprio molde. Afinal, existem tantos moldes prontos por aí, mas fazer o seu significa liberdade. E aí você pode ter isso e fazer moldes quando quiser e sempre que quiser. Na aula de hoje, você vai entender o processo que eu sigo para fazer as minhas peças. Desde o início, desde os desenhos até a finalização da peça. Então, hoje você vai colocar a mão na massa. Prepara aí, pega os seus desenhos, as suas inspirações e vamos colocar em prática o que eu vou mostrar aqui, tá bom? Antes de tudo, eu quero agradecer as mensagens do pessoal que participou da primeira aula, que foi um sucesso, e eu fico muito feliz em ver que a gente está formando uma comunidade de artesãs criativas, de artesãs corajosas, que estão em busca de realizar os seus sonhos mediante o seu trabalho, do empenho, né? E eu fico muito feliz com isso e o meu muito obrigada. E hoje vocês vão conhecer literalmente o passo a passo que eu faço para confeccionar as minhas peças. Na aula passada, eu deixei uma tarefinha para vocês cumprirem, né? Que foi buscar uma referência, buscar um desenho para vocês colocarem lá no grupo secreto do Facebook para eu ver a movimentação de vocês. Ó, todo mundo com um monte de inspirações. Mas assim, eu aconselho vocês usarem referências, ilustrações, desenhos mais simples, tá? Porque o do simples vocês vão conseguir chegar no elaborado. Não adianta vocês chegarem com um desenho elaborado e aí vocês, né, terem uma certa dificuldade, porque como vocês estão no início, e aí essa dificuldade pode acabar te bloqueando e você pode ficar frustrada. Então, eu não quero isso, eu quero muito que vocês sigam em frente no processo criativo. Então, eu preciso que vocês busquem imagens da internet mais simples. Também, se você já tiver o seu desenho autoral, um desenho que você sempre quis fazer, você também pode colocar em prática, tá? Mas contudo relacionado ao simples, para vocês chegarem no mais avançado e vocês terem esse progresso.
e não começar do avançado e vocês, né, se frustrarem. Então, só isso aí que eu quis colocar como observação, porque eu vi, né, que algumas meninas colocaram algumas imagens muito elaboradas, e aí eu quis passar essa minha observação para vocês nessa aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar em prática, já que vocês já estão aí com os desenhos já definidos, vamos para o passo a passo. Vamos para o passo 2, já que você definiu qual desenho que você vai querer transformar em molde, ou até mesmo o desenho autoral. No caso, eu estou usando uma ilustração na internet, um clip art, e aí eu fui dando zoom do tamanho que eu queria deixar essa minha peça. Então, eu dei zoom primeiro na cabeça, fiz todo o processo do rostinho, formando o gabarito, né? A posição dos olhos, a posição do focinho, a sobrancelha. E aí, o decalque, o momento, né, de fazer o decalque é pegar todo esse desenho e passar para uma outra folha de forma separada, assim como eu tô mostrando. No caso, eu fiz o olho lá dentro, né, da cabeça, mas eu também fiz todas as partes separadas para eu poder recortar e depois passar para o feltro e fazer os moldes. O corpinho eu vou idealizando um formato que esteja por trás de todos os elementos da frente. Eu marco só de um lado e aí eu deixo um espaço do outro lado sem desenhar, porque depois eu vou mostrar como que eu faço para poder marcar, para fazer o molde desse corpinho. Então eu fui marcando os bracinhos e aí fiz a perninha, que no caso eu idealizei também o formato, pegando lá do corpinho até o pezinho, para poder fazer separado. Eu poderia ter feito junto, mas eu quis fazer separado só para mostrar essa versatilidade para vocês, né? Que a gente pode criar em cima de um desenho plano, né? Que é um desenho que a gente não tem como saber qual é o formato exato. Aí no corpinho, lembra que eu deixei um espaço do outro lado sem fazer? Porque eu gosto de dobrar ao meio para poder fazer um molde simétrico, né? Do que desenhar os dois lados de que não estivesse iguais. Então, já vou cortando e já vou nomeando quais são as partes. Corpinho, bracinho, patinhas, e escrevo a quantidade de vezes, né, que eu vou recortar aquilo ali no feltro. E então, passo 3, que é a hora de verificar os materiais necessários, e aí você vê se já tem tudo aí, os feltros, linha, agulha, tesoura, cola, para poder você colocar a mão na massa mesmo na hora do teste. Então, peguei os feltros nas cores que eu queria, e aí comecei a marcar todo o molde, né, os esboços que eu havia feito. E nesse momento já entra o passo 4, onde você começa a fazer toda a costura, o enchimento, que é a parte do teste, que você vai começar a ver a sua peça criando forma, né? E aí vocês viram a dica que eu utilizo para poder fazer a marcação do gabarito, da sobrancelha, dos cílios, que eu dobro o molde da cabeça no meio e eu furo, né, seguindo a marcação lá do esboço para poder conseguir marcar o rostinho certinho. E aí, como eu já havia falado, o passo 4, que é a hora da gente começar a fazer todo o processo de costura, usando os pontinhos necessários. No caso aí, eu usei o ponto atrás para fazer a sobrancelha, os cílios, e aí o narizinho eu fiz de forma protuberante, né? Coloquei enchimento ali, com a costura do ponto palito em volta. Nas patinhas eu utilizei o ponto caseado para poder fazer o ponto de aplicação. E aí fiz o pontinho caseado para fazer todo o fechamento de todas as partes da peça. E aí na patinha fiz o vincadinho para dar os detalhes. E aí, a perninha, vocês já viram que eu já apliquei, né? Fiz de forma articulada. E aí vocês viram que está faltando um elemento, né? Que são as orelhinhas. Mas as orelhinhas eu decidi fazer depois da base, para eu poder saber o tamanho certinho. E aí eu peguei o tamanho e cortei um formato mais ou menos
seguindo a ilustração, né? Seguindo a inspiração, e aí eu fiz as orelhinhas. Para vocês verem como que o esquema de teste é muito importante, porque eu fiz lá o formato exato da sola, né, desse pezinho, da patinha, e aí no fim eu não gostei do formato quando eu coloquei na patinha com o enchimento. Foi o que eu fiz, peguei um outro feltro, cortei do formato que eu queria, e aí eu fui lá no esboço e marquei o formato oficial. E aí eu cortei e pronto. Esse é o passo 5 do processo de criação, que é o momento de verificar se o molde do papel ficou certo quando passa para o feltro, né? Então, se não deu certo, é o momento de avaliar e refazer se caso for preciso. Esse é o passo 6, onde você começa a ver a sua peça tomando forma e vendo que tudo está dando certo. O detalhe ali do colo da coelhinha eu decidi montar depois que o corpinho estivesse pronto para eu poder medir o tamanho certinho, marcar no papel e recortar para depois passar para o feltro. Esse detalhe do colo eu tive que fazer mais de uma vez porque ele não estava ficando legal, então eu peguei o feltro que deu certo, passei para o papel para poder eu pegar o formato certinho que deu certo no teste, e aí eu fui e montei. Vocês não podem esquecer de qualquer detalhe que vocês alterarem, vocês precisam passar para o decalque, né? Passar para os esboços, para que vocês não percam todo aquele processo que você fez. Assim eu fiz nas orelhinhas. E chegou no passo 7, onde a sua peça ficou linda, finalizada. E é o momento de você tirar a foto, hein? Então, ó, prepare um local bem iluminado e tire a foto da sua peça finalizada. E você pensa que acabou por aqui, né? Não, não. Vamos para o passo 8. Lembra do decalque que a gente fez? Que foi tudo recortado? É hora de escanear para passar para o computador. O passo 9 é o momento que eu gosto de otimizar o espaço da bandeja da impressora, né, do scanner, para eu poder conseguir colocar tudo em uma folha só e na hora da vetorização eu ter tudo em um scanner somente. E aí, ó, se você não tiver impressora, não tem problema, você pode fazer esse processo direto do seu celular por aplicativo de scanner, e aí é só você pegar, mandar do celular para o computador. Ufa, menina, bastante coisa, né? Mas é com esse passo a passo que vocês conseguem ter a clareza do processo criativo, porque você consegue saber da onde você está iniciando, qual o próximo passo, até chegar no final. Então, ó, eu ensinei fazer todo o processo criativo dessa coelhinha, que eu a nomeei como Mirna. Então, vocês viram que na inspiração, a inspiração ela é muito, aos olhos ela acaba sendo simples, mas com os detalhes que eu fui acrescentando, eu consegui trazer o olhar, né, com ricos detalhes, né? Então, assim, por exemplo, no desenho eu peguei a cabeça, né? Eu fiz o tronco separado, né? Fiz a perninha, fiz o pezinho, os bracinhos, tudo separado, porque eu queria dar uma enriquecida na peça, né? Eu não queria deixar ela só cabeça, aí o corpinho, né? Que geralmente vocês poderiam ter feito a peça dessa forma, vocês poderiam ter pego o molde do corpinho e ter feito essas pernas já juntas, e aí só colocar o pezinho na frente, né? Então, isso vocês vão aprendendo com a prática, né? Então, assim, em relação à proporção. E eu fui identificando que se eu aumentasse a peça e do tamanho dessa cabeça e deixasse o corpinho da forma como estava, ia ficar pequeno. Então, eu decidi fazer o tamanho do corpo proporcional à cabeça.
Então, essa questão de anatomia, você vai treinando o seu cérebro, que aí na hora que você vai criar uma peça, você já começa a identificar o que pode ser de um tamanho, o que pode ser de outro, né? As peças aonde eu vi que tinha necessidade de alterar, eu fui alterando na hora e fui passando para o papel. E então, assim, esse processo vocês precisam entender para quando chegar na hora da criação vocês não se sentirem perdidas. Então, vocês viram que todo o processo criativo eu inicio partindo da base da peça e depois eu vou acrescentando os elementos. Por exemplo, as orelhinhas, que eu fiz a orelha depois que eu fiz a cabeça e o corpinho, que eu precisava saber a altura certinha, desde aqui do topo até aqui embaixo. Aqui também o detalhe do colo. E assim eu fui seguindo, né, todo o processo de criação que eu acho que é o ideal, porque imagina, se eu pegasse e fizesse a orelha, o molde da orelha, antes do processo da base, e aí chegasse na hora, o molde não daria certo. Então, eu estou prevenindo esse meu teste que daria errado. Então, eu prefiro fazer um teste que me dê uma margem maior de acerto, né? Então, eu poderia ficar aqui falando horas e horas com vocês. Eu precisaria de um maior tempo para poder explicar cada passinho desse para vocês, mas eu sei que tempo é um negócio complicado para quem é artesã, né? Por isso, eu incluí os módulos onde detalho esse passo a passo no curso. Como fazer meu próprio molde. Para quem não sabe, eu tenho um curso onde eu já ensinei para mais de 90 alunas a tirarem os seus projetos da gaveta e criar os seus próprios moldes. Essas alunas que eu mostrei anteriormente, todas elas alcançaram os seus objetivos, os seus resultados através do conteúdo do curso. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, mas agora vamos para a tarefa do dia? Bom, agora você já sabe o caminho. Quero ver você começar a trilhar. Então, você vai pegar a sua inspiração e vai produzir do passo 2 até o passo 9. Essa é a tarefa. Depois da sua peça feita, depois que você pegar a sua inspiração, colocar em prática os passos 2 até o passo 9, eu quero ver a sua peça pronta. Então, eu preciso que você tire uma foto e poste lá no nosso grupo secreto. Quero ver todo mundo participando, hein? Até a próxima aula! Beijo, tchau!